Olá, iniciaremos então o nosso módulo terceiro do curso de Redação Oficial. Eu sou a professora Aline e continuamos aqui trabalhando com os gêneros importantes e regras e questões de revisões gramaticais também. Então, nesse módulo, trabalharemos a portaria, a certidão, o telegrama e depois revisões gramaticais. Essas revisões gramaticais partirão ali do nosso novo acordo ortográfico da língua portuguesa, certo? Vamos lá então? Vamos lá. Aqui. Bom, iniciaremos conversando sobre a portaria, um gênero textual que no nosso meio, servidores públicos, empregados públicos, enfim, dos órgãos públicos, ouvimos muito sobre isso. Ai, saiu a portaria tal, sairá a portaria tal. Você viu tal portaria? Então está sempre ali muito presente no nosso contexto. Bom, então o que é uma portaria? Portaria. Aí temos, é por meio de uma portaria que os ministros e outras autoridades publicam informações sobre a organização e funcionamento de algum tipo de serviço e também praticam atos de sua competência. Então, aqui nós temos os ministros e outras autoridades. Por isso que a portaria, ela tem um certo respeito, né? Ó, saiu a portaria tal, foi publicada a portaria tal. E aí continua o texto. A portaria dispõe no corpo dela de assuntos de natureza veementemente administrativas, aqui, administrativas. Por isso também, mais uma vez, ressalto a importância e a seriedade, a credibilidade que a portaria tem. Pode ser abordado no corpo dela diversos tipos de assuntos, como esse nome aqui, ó, que nos dói o coração, exoneração. Ai, meu Deus, exoneração. De alguém, alguma penalidade. Olha de onde sairá a exoneração e que ponto ela chegará. Ó. Alguma penalidade, delegação de competência, mas também pode ser tratado de assuntos de natureza interna. Olha só, natureza interna. Como? Horário de expediente. Então ela sai da exoneração e vem para horário de expediente. Olha que interessante. Eu tenho a dizer que a portaria ela é eclética. Ela não fica ali fechada. Ela consegue ser mais abrangente, tendo sempre como um dos principais mecanismos a sua seriedade, o seu respeito. Suspensão de prazos legais ou designação de comissões de algum órgão público. Então ela sai daqui e vem para cá, né? Ela tem todo esse aval e isso faz com que a portaria seja tão importante. E aí tem mais. Ela é composta de 3 seções fundamentais. Ou seja, essas seções são fundamentais porque elas precisam coexistir em toda portaria. Nós veremos ali embaixo que dependendo de outro tipo de portaria pode ter algo e pode não ter, mas essas 3 aqui, elas precisam estar presentes, tá? Elas precisam funcionar dentro da portaria, seja ela qual for, que são a preliminar, a normativa e a final. Então, a preliminar, epígrafe, ó, ementa, preâmbulo, enunciado do objeto, indicação do âmbito de aplicação das disposições legais, das disposições normativas, temos aqui, nesse exemplo. Aí vem normativa, possui normas que regulam o objeto definido na parte preliminar, ou seja, tem ali também, nós temos aqui no nosso exemplo, aqui no nosso exemplo. E a final, possui disposições sobre medidas necessárias e transitórias, com cláusula de revogação. Então, ó, medidas necessárias e transitórias. É o que temos. E cláusula de revogação. Sabemos que muitos atos administrativos dentro da lei, legalmente, podem ser revogados. E nesse texto, nós temos essa cláusula de revogação. Então, olha só. Tem-se tudo isso. Aqui tem assim, ó, no parágrafo único, lá no final, ó. Deverá realizar, tá vendo? Vamos conversar a respeito disso agora, porque lá no módulo 2 nós vimos modos verbais, indicativo certeza, subjuntivo incerteza e imperativo, que é ordem, conselho. Observa que na portaria
O modo ordem, conselho, o modo imperativo, ele impera, porque tem ali deverá realizar. Vamos fazer uma pausa aqui no slide. Então, ó, nós temos aqui vai estar realizando. Como nós vimos no módulo 2, nós temos aqui um probleminha, uma linguagem muito informal. Por quê? Porque se encontraram aqui, ó, 3 verbos. Então, pegou a locução que aceita 2, colocamos 3. Então, nós vimos também que eliminamos os 2 primeiros e fica vai estar realizando, se torna realizará, certo? Só que quando eu digo realizará, é o modo da certeza. Então, é o modo indicativo, ok? O que eu estou querendo transparecer com isso? Há 3 modos verbais e dependendo do gênero textual e da tua intenção, como é o caso da portaria, você precisa escolher fielmente, abertamente, o modo do verbo. Então, por exemplo, eu escrevo notícia. A notícia eu preciso trazer certeza. Então, se eu preciso trazer certeza, eu trago o modo indicativo. Na portaria, eu já tenho o modo imperativo, que é o modo de ordem e conselho. Deverá realizar, que é o que acontece aqui. Então, ó, eu tenho aqui os 2 verbos, né? Eles são aceitáveis até então. Então, ó, verbos. Só que aqui mudou o modo verbal. Aqui é o modo imperativo, ó. Ó, pronto. Deverá realizar. Como é que seria, então, no subjuntivo? Aí seria... Deixa eu colocar o preto aqui. Ó. Deveria... Olha como fica em cima do muro. Deveria realizar. Ó. Olha o que aconteceu aqui. Em deveria realizar, nós temos outro modo verbal. Opa. Aqui. Que é o modo subjuntivo, ó, subjuntivo, não é isso? Final do verbo, ó, ia, gostaria, quereria, estudaria. Então, para você ter noção dos gêneros textuais, o que eu quero? Eu quero trazer uma certeza? Tá aqui. Quero trazer, preciso trazer um modo imperativo, que é ordem conselho? Tá aqui, tá? Então, aqui nós temos certeza, incerteza, pá, incerteza. E aqui, ordem, conselho. Certo? Como diz um aluninho meu, time grande, né? Time grande. E olha o que diz aqui no nosso texto, ó. Deverá realizar, tá? Pronto. Os 2 verbos aqui são muito importantes, né? Porque se colocasse assim, designado, realizará todas as ações. Se colocar só o realizará, coloca o sentido de que, né? Acontecerá. Mas aqui não, aqui ele coloca um sentido de ordem. Então, o deverá, ele faz falta, caso você tire. Por isso que eu digo, os 2 verbos, eles são aceitáveis. Tá aí. Agora, os 3 verbos, não. Linguagem muito informal, que não condiz com a nossa redação oficial, tá? Aí, continuemos aqui, então, no nosso querido texto, que diz, quando o assunto é elaborar uma portaria, é preciso observar tudo em uma instituição. Ao elaborar esse documento, o elaborador precisa saber que ele não contém fecho, quando é destinado a questões pessoais. Então, ó, por isso que aqui ele diz que são os 3 fundamentais, porque quando for nesse caso, ele não precisa do fecho. Ele não possui ele não possui o chamamos de ementa, que é um tipo de documento que destaca os principais pontos sobre determinado assunto, normalmente em forma de lista. E é aquilo que eu disse, ó, nós vamos mostrar aqui para vocês um modelinho. Ó, modelo de uma portaria, que é isso que nós, servidores públicos, precisamos. Eu sei o meu cargo, eu sei as minhas funções, eu sei as minhas atribuições, e ali na minha pastinha, no meu computador, eu tenho os meus gêneros textuais, né? Os tipos de textos, enfim. E aí, eu apenas vou ali incluindo o que eu preciso. Então, ó, portaria número, clique em cima no número, clique em cima no dia, mês, tá vendo?
O prefeito municipal tá aqui, atribuições legais nos termos do artigo. Pronto, ó. É isso que você precisa como servidor. Sugiro que coloquem esses arquivos no Drive. É melhor colocar no Drive, na nuvem, que aí se der algum problema no computador, um dia você esqueceu o notebook, enfim, você não perde. É muito bom para nós servidores termos uma pastinha com esses tipos de arquivos aqui. Certo? Então, tá? Vamos agora à certidão. A certidão que às vezes é confundida com o atestado. Vamos observar agora o que difere a certidão do atestado e quais são as suas grandes atribuições. Então, nós temos aqui o seguinte: a certidão é um documento oficial, que é expedido somente por repartições públicas. Então, esse somente, né? Ele traz aqui, opa, aqui, ó, somente, ó. Ele traz aqui uma ideia de fechamento. Se é esse fechamento, é importante observar que é repartições públicas. Quando a certidão coloca isso como somente, ela traz uma seriedade maior. E é essa seriedade maior, essas prerrogativas de ter que comprovar algo na certidão, que fazerá ela se distanciar um pouco, se diferenciar, na verdade, do atestado, que é o que diz aqui, ó. É por meio dela que se dá testemunho de um fato, certo? Ah, mas o atestado também faz isso, mas veremos. É uma declaração legal, com finalidade comprobatória, calcada em registros públicos. Então, ela é calcada nesses registros públicos. Por isso que ela vem, né, aqui, repartições públicas, certo? É por meio dela que a administração pública afirma a existência de algum auto, despacho ou procedimento interno dos órgãos públicos. Esse documento às vezes se confunde com atestado, mas difere-se, ó, dele por conta do poder e organização do documento. Poder, grave essa palavra aqui, ó. Poder. Usamos as certidões em situações permanentes que servem de documentos comprobatórios e devem ser autenticadas em cartório. Muitas vezes nós, servidores e não servidores, reclamamos. Poxa, eu tenho que ir ao cartório autenticar isso daqui. Que negócio chato. Mas quando você precisa fazer isso é justamente para certificar essa seriedade. Porque, veja bem, o atestado, primeiro, ele não precisa vir sempre de repartições públicas. Eu posso ir a um consultório particular e conseguir um atestado, certo? De saúde, enfim. A certidão não. Eu posso também não precisar autenticar em cartório. Então, eu vou ao médico particular, apresento o atestado no meu trabalho, no meu órgão, e tá tudo certo. A certidão não, precisa dessa autenticação, segundo o nosso material aqui. E aí diz o seguinte: alguns tipos de certidões que podem equivaler, em resumo, um ato. Elas podem ser de teor, de inteiro teor, de breve, parcial e negativa, tá? Então, a teor, de inteiro teor, consiste em reproduzir na íntegra todo o documento, certo? Se é inteiro, né? Temos também o breve relatório, que consiste em resumir dados ou fatos que o requerente julgar ser importante, ou seja, aqui é uma seleção, né? O que eu quero, o que eu preciso, é o que tem aqui. A parcial consiste em transcrever apenas parte do ato, tá? Se é só parte do ato, por isso que ele é parcial. E a negativa consiste em afirmar não existir o fato ou o ato. Uma história breve aqui para vocês. No meu ato de posse, nós precisaríamos, né, ter o atestado de saúde. Só que no atestado de saúde, o meu órgão, ele solicitou como obrigação que o médico escrevesse algo mais ou menos assim, ó, que é o que nós temos aqui, ó, no fecho. Por ser verdade, ó, firmo a presente certidão. Aí lá era mais ou menos assim: por ser verdade, afirmo que a pessoa, né? Aí colocava o nome, CPF, fulano de tal, de CPF, está apta a realizar as funções de. E aí essas funções de teriam que ser, ó, claro,
ligadas ao cargo ao qual tomaria posse. Então, não podia só ter lá o atestado de saúde. Ele queria uma característica, o órgão queria uma característica da certidão. E aí, naquele momento, deduzir, né? Poxa, os editais cobram aí os atestados para o ato de posse, mas os órgãos querem cada vez mais essa seriedade, esse respaldo para elas. E aí eles vêm aqui e pedem características da certidão, tá? E ó, em relação à sua estrutura, ela possui algumas partes com as quais seguem abaixo. Então ela tem timbre, título, texto e fecho. Então, ó, timbre, tá aqui, título, sempre escrito certidão, maiúsculo, toda a palavra toda em maiúscula aqui, tá vendo? O textinho e detalhe, tá? É só em um parágrafo, tá? Então, ó, um parágrafozinho aqui, ele resolve o teu problema. Então, a certidão é isso. Ela é mais séria, ela pede cartório, ela pede seriedade. Por isso que as coisas mudam muito na sociedade, né? Mas a certidão, ela continua tendo esse teor. Exemplo, o telegrama. Vamos aqui ao telegrama. O telegrama, nós sabemos que é um textinho que nós quase não utilizamos mais, né? Como diz aqui, ó, o telegrama é, na verdade, o meio de enviar mensagem de cunho oficial de maneira rápida e eficiente, embora não seja mais usada nos dias atuais. O telegrama tem características do telegrama que a gente precisa colocar nos dias de hoje, mesmo que nós não usemos o telegrama, tá? Mas eu quero usar. Ok, tá aqui no nosso curso, você tem um exemplo do telegrama, tem dizendo a sua origem, tem dizendo como funciona. O que eu quero tirar aqui de proveito é o uso do respeitosamente. Meu Deus, peraí, gente. Vamos aqui. Respeitosamente e o atenciosamente. Então, ó, o respeitosamente e o atenciosamente, às vezes eu observo os usos de formas equivocadas. Então, vamos lá. O respeitosamente é quando você se direciona para autoridades que ocupam cargo hierarquicamente superior ao do emitente da mensagem. Então, eu, sempre que preciso me comunicar com uma hierarquia maior, ou seja, com o meu supervisor, com o meu coordenador, com a minha supervisora, com a minha coordenadora, com a minha diretora, tá aqui o respeitosamente. Seja no e-mail, muitas vezes no WhatsApp, inclusive, né? O WhatsApp é um meio informal de comunicação, mas nós usamos cada vez mais, né? Então é comum, em vez de eu enviar um e-mail, eu envio uma mensagem do WhatsApp. Então, mesmo que seja no WhatsApp, utilize a linguagem formal, né? Concisa, clara. Isso que o nosso material já disse, já colocou para vocês algumas vezes. E aí, chegou ao final, você coloca respeitosamente. É isso, tá? Já o atenciosamente, ele é para usar no mesmo nível hierárquico, ou seja, estou ali, ó, no mesmo nível hierárquico, ou de nível inferior, tá? Então, não é porque eu estou me comunicando com alguém que hierarquicamente está abaixo de mim, que eu não preciso ter o certo respeito. Então, eu tenho. E esse respeito vem com o atenciosamente, tá? Eu, particularmente, uso no meu dia a dia o respeitosamente mais vezes. Porque eu quero mostrar que eu respeito mesmo a pessoa, seja ela do mesmo nível hierárquico que eu, seja ela de um nível hierárquico menor. Mas isso no meu dia a dia. Quando eu estou na redação oficial, eu preciso seguir essas regras. Afinal, são regras oficiais. Então, quando é a supervisora, respeitosamente. Quando é alguém do meu cargo, atenciosamente. Certo? Continuemos então. Falaremos agora de revisão textual. Mas antes, eu voltarei aqui, olha só, nesse exemplo. Ó, nesse exemplo de certidão, encontrei algo bem peculiar que mostrarei a vocês para que vocês não cometam na prática de vocês. Então, olha só. Temos aqui o uso do etc. Isso em uma certidão. Vamos falar um pouco sobre o uso do etc. Então, olha só. O etc. Aqui. Ele significa
né, lá na origem da palavra, algo no sentido de e mais algo, ou no sentido de e mais alguma coisa. Enfim, o sentido é esse, tá? E sabemos que a palavra inteira é etc. Só que é uma palavra muito grande. Então, o que nós, falantes, os nossos antepassados, e nós continuamos fazendo, a gente vai lá no etc. e diminui. E claro, fica muito melhor. Mas, adianto, na linguagem formal, você não precisa utilizar, mostrarei também, ele não faz falta. Só que quando você fizer uso do etc., utilize da forma correta. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui do dia a dia mesmo. Aí eu coloco aqui, ó. Viajei a. Cometerei um erro aqui de propósito, tá? Para já falarmos sobre a revisão. A Brasília, 2 erros eu cometerei. Belém, Acre. Aí eu coloco aqui, ó, etc. Certo? Aí os errinhos serão. Deixa eu ver. Ó, beleza. Aí eu venho aqui, viajei a Brasília, Belém, Acre. Primeiro erro do etc. Pensem comigo. O etc. significa e mais alguma coisa. Se eu colocar o etc. aqui, na leitura, fica viajei a Brasília, Belém, Acre e mais alguma coisa. Então, ele fica duplo. Então, fica errado. Ou seja, a principal regra do etc. é você não colocar o e antes do etc. Não precisa, tá? Você elimina, certo? Segundo erro, ó, reticências. Sabemos que essas coleguinhas aqui, elas têm essa ideia de que tem mais alguma coisa, que tem uma espera, né? Deixa aquela suposta esperinha ali. Se o etc. já é e mais algo, e mais alguma coisa, já não tem essa ideia que tem algo à frente? Então, antes do etc., você elimina essa coleguinha aqui também, tá? Então, nada de usar as reticências no etc. Até aqui tudo bem, ok? Aí vocês podem perguntar. Opa! Continuando. Mas a vírgula, então, Aline, eu coloco vírgula ou não antes do etc. Vamos pensar. Se fosse um E aqui, por exemplo, viajei a Brasília, Belém, Acre e Salvador. O E, ele não limita? Ele limita. Então, se eu colocar o E, eu não usaria vírgula, certo? Então, o correto seria não usar vírgula mesmo. Mas a gramática, por questões de análises linguísticas e percepções que as pessoas usam mesmo, a gramática diz que essa vírgula aqui, hoje, ela é uma opção, tá? Ou seja, você utiliza ou não. É uma opção sua, certo? Eu, particularmente, não utilizo, porque para mim quebra a ideia do que significa o etc. Mas a gramática diz, nós seguimos a gramática, tá bom? Então tá. Lembram que eu disse que nós podemos eliminar o etc. da nossa escrita formal? Podemos. Exemplo. Se eu colocar aqui, ó, viajei a Brasília, vou deixar sem acentos, tá? Sem crase, para o final. Belém, ó, e Acre. Se eu coloco o E aqui é um conectivo
aditivo. Tendo em vista isso, ele traz a ideia de somente, só. Então, eu só viajei a Brasília, Belém e Acre. Eu fechei nisso. Mesmo que dentro do contexto esteja dizendo sobre um ano, sobre um mês, enfim, ele fechou aquele contexto nesses 3 lugares. Então, é E. Então, se eu tenho viajei a Brasília, Belém, Acre. Aí eu faço o seguinte, ó, agora o jogo vai virar. Vírgula e não utilizo o E, eu coloco vírgula. Se eu utilizei vírgula aqui, não usei o E, traz a ideia de que pode ter mais algo para cá. Por quê? Porque eu não usei o E. Eu não fechei a ideia. Então, pode ser que tenha mais lugares? Sim. Isso vai depender do restante do texto, do contexto, de tudo. Mas, ó, eu não preciso do etc. A partir do momento que eu utilizo essa vírgula aqui, ó, a partir do momento que eu utilizo essa vírgula aqui, esse etc, ele passa a não ser necessário. Se eu utilizar, tá errado? Não. O etc faz a função dele. Mas, em textos formais, nós precisamos ser. Nosso material já disse algumas vezes. Impessoais, concisos, coesos, claros. Então, para que eu vou usar uma palavra a mais se eu não preciso? E outra, quando você faz isso, você mostra claramente que você tem domínio do uso da vírgula. E que vírgula tem significado. Porque tem gente que diz que vírgula é respiração. Não é. Vírgula não é respiração. Vocês estão vendo aí? Uma vírgula, ela traz significado. E aí, quando eu a utilizo, ela faz o quê? Ah, eu tô aqui. Eu não tô fechando a ideia em só. Não tem um só. Então, não precisa do etc. Então, uma vírgula faz isso. Certo? E o porquê que eu deixei esses erros de propósito aqui? Lá no nosso material escrito, nós temos lá falando sobre revisão. Dica: quando estiver no momento de você escrever o teu texto, seja mais liberto. Fique mais tranquila e tranquilo. Escreva. Sem se preocupar muito com pontuação, com vírgula, você só escreve. Só escreve. Porque se você se prender muito a regras, naquele momento da escrita, você pode perder o fio da meada. E perdendo o fio da meada, você perde aquele texto genial que você poderia ter. Então, ó, você escreve o texto, você fica de uma forma mais liberta. Só que é importantíssimo você passar pela revisão. Porque todo ser humano, toda pessoa pode esquecer uma vírgula, pode colocar uma vírgula no lugar errado. Toda pessoa pode cometer algum equívoco no texto. É natural, é do ser humano. Mas você, como servidor, se você deixar esse erro passar para frente, aí você perde credibilidade. E nós não podemos perder credibilidade. A nossa credibilidade ela tem que ser, né, praticamente intacta. Então você precisa fazer a correção. Então você escreve, depois revisa. Essa revisão pode vir por você, essa revisão pode ser por outra pessoa. Então você tá lá no seu órgão. Nossa, escrevi um e-mail aqui. Fulano, dá uma revisada pra mim, por gentileza. Fulano vai lá, revisa. Às vezes tem um negocinho que você não viu, fulano viu. Outras vezes a pessoa, não, tá tudo certo. Aí você, legal então, não tem problema nenhum. Passou por duas pessoas. Então você mesmo faz a revisão. Eu vou voltar aqui, terminei o texto. Revisão. Você certamente encontrará alguma coisa que falta ou alguma coisa que está a mais. Isso é normal. O que você não pode fazer é escrever e mandar o texto sem a revisão. Aí aqui, por exemplo, ai meu Deus, escrevi. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui. Aí, ó. Farei minha revisão. Esse amarelo tá bom? Será? Ó. Aí eu... a Brasília. Eu volto de Brasília. Aí voltamos às nossas aulas de português. Se eu volto de, crase pra quê? Tá vendo? Então, Brasília não tem crase. Acabou a crase. Aí eu tiro minha crase. Belém. Gente, será que esse acento Belém tá certo? Aí eu vou lá dar uma olhada. Belém. Então é Lém que é a sílaba tônica. Tá errado. Pronto.
sem querer coloquei o E antes do etc. Apago. Pronto. Aí minha mensagem fica: viajei a Brasília, Belém, Acre. Brasília, Belém, Acre. Certo? É isso. Revisão é imprescindível, você não pode fugir da revisão, ok? Voltemos então aos nossos slides. Aqui, ó, nosso etc. com reticências. Sem necessidade, não precisa, tá? E aí, chegamos ao nosso querido telegrama, né? Conversamos a respeito dele. E aqui temos a revisão textual, que é basicamente aquilo que eu acabei de dizer. Na revisão, nós observamos pontuação, ortografia, coesão, coerência. Às vezes tem ali um conectivo que você... conectivo é um assunto mais voltado ao módulo 4. Mas aí tem um conectivo que essa semântica que é o tempo de você ajustar o seu texto, tá? Bom, agora para nós adentrarmos as regras de ortografia, falaremos a respeito do acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, ó, quando diz aí novo acordo ortográfico, não é necessariamente que o acordo é do ano passado, mas o acordo, mas que é o último acordo. Se ele é o último acordo, para nós é um novo, tá? Então, falaremos aqui sobre esse acordo. Pensem bem, nós temos aqui marcados 10 países falantes de língua portuguesa, que nós chamamos de países lusófonos, tá? Países lusófonos vem de luso, por isso que tem os Lusíadas, que são os portugueses de Camões. Então, países lusófonos são os países que falam língua portuguesa. E muitas vezes nós lembramos apenas de Portugal e Brasil, né? Portugal, que era o dono do idioma, mas Portugal colonizou o Brasil e colonizou esses países aí que ficam mais ao sul da África, do continente africano, tá? Então, pensem comigo, o idioma, ele passa por transformações quando você muda de estado, quando você muda de cidade, quando você muda de país. Imaginem mudar de continente. Então, o grande objetivo dos acordos ortográficos é unificar o idioma da maior parte que ele conseguir, da maior forma possível. Exemplo disso, em Portugal, a escrita da palavra ator era actor, mesmo sem o C ser pronunciado. E o Brasil foi lá e eliminou esse C. Só que aí um país escrevia de um jeito, o outro país escrevia de outro. Isso gera um conflito no idioma. Então, o idioma, ele precisa unificar. E esse precisar unificar é um dos objetivos, uma das finalidades que nós temos em acordos, tá? É engraçado que até quando nós vamos jogar um jogo ou assistir uma série nas plataformas digitais, aí tem lá idioma, você escolhe português, aí tem Brasil e Portugal. Os países aí não aparecem, mas o português deles é bem mais parecido com o colonizador, né, que é Portugal. Mas há diferenças. Detalhe também, essas diferenças, elas são mais visíveis, focadas, na verdade, na ortografia. Então, a preocupação é ortográfica, tá? Então, sotaque, regionalismos, eu falo porta e porta, isso não difere para o acordo, tá? Por isso que é um acordo ortográfico da língua portuguesa. Aí, dentro disso, nós entramos aqui as sílabas tônicas, para vermos algumas questões de acentuação. Então, sílabas tônicas é a sílaba mais forte da palavra. Toda palavra em língua portuguesa tem uma sílaba tônica. E as outras que são sílabas átonas. A palavra pode ter acento ou não. Veremos isso aqui no quadro. Ó, nós temos aqui a palavra que o servidor gosta muito. A maioria dos servidores. Opa! Pelo menos no meu órgão, quem não gosta disso aqui é tido como uma pessoa estranha. Ó, café. Certo? Na palavra café, eu tenho duas sílabas. Aí essa palavra aqui, ela é simples, porque nós já sabemos onde ficou o acento. Detalhe, pessoal. Nossa, esse acento ficou...
Gente, que horror. Detalhe, pessoal. Peraí. Ficou horrível. Vou fazer de novo? Vamos fazer de novo. Café. Detalhe, pessoal. Observem o movimento ou os movimentos da sua boca. Quando você tiver com dúvida de onde fica o acento, né? Porque olha só. Quando você observa as vogais e semivogais, elas ficam A, E, I, O, U. Ou seja, começam altas, terminam baixas. Elas vão só baixando, ó. A, E, I, O, U. Na palavra café, eu falo K, minha boca tá assim, ó. K, K. Quando eu falo fé, a boca faz assim, fé. Ou seja, a sílaba tônica, fé. Simples assim. Aí aqui eu tenho a sílaba fé, que é tônica, certo? Lembra que nós tomávamos o biotônico funtoura, bio, vida, tônico, forte. Então, essa aqui é a sílaba forte. Ó. A sílaba que sobrou, ela é a sílaba fraca. Então, ela é chamada de sílaba átona, tá? Esse A é de não. Não ter, tá? Não ou não ter, enfim. Ela não tem a força, tá? Tá, Aline, mas se a palavra é matemática, palavra que eu gosto de trabalhar muito, porque aí entramos em alguns assuntos. Ó, matemática, o que aconteceu em matemática? Palavra também usual, nós sabemos onde tem um acento, ó. Quando chega no matica. Aí alguém vai dizer o seguinte, nós temos algumas sílabas, não é isso? Essa sílaba do acento é a sílaba tônica. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Todas essas que me sobram, elas têm um nome também. Átona. Uai, mas e as outras? Átonas. Ó, todas as que tem aqui a setinha. Átono e átono. Então, nós temos uma tônica, nesse caso fácil porque é acentuada, e as outras que sobram são átonas, certo? Detalhe, quando nós chegarmos nesse ponto, estamos quase lá, aí tem as classificações das palavras, não é? As classificações das palavras, certo? Então, nós vamos contar aqui, sempre de trás para frente. Então, 1, 2 e 3. Aí alguém, por quê? Porque alguém pode dizer, ah, mas esse mar de matemática, ele é forte, ó, matemática. Mas essas aqui, elas serão excluídas da nossa análise, porque o acento, ele só chega até aqui, contado de 1 a 3. Então, você vai observar os sons daqui para cá. Se o acento for aqui, oxítona. Se o acento for aqui, paroxítona. Que os aluninhos chamam de paraxitona, né? E a 3, proparoxítona. Então, a sua análise para saber quem é mais forte, ela virá da 3 para cá. Então, ó, maticar. Ó, entre maticar, o mais forte realmente é aqui. Não é à toa que o acento está aqui. Certo? Então, a nossa análise vai só até aqui. Essa parte aqui, ó. Opa! Nossa, cortou. Essa parte aqui, ó, você exclui, tá? Você não faz a análise dela. A não ser um outro tipo de análise. Número de sons, de sílabas, enfim. Mas para saber o acento, não, certo? Com base nisso, o novo acordo também pensou a respeito, né, dos acentos, pensou a respeito das palavras compostas. É o que nós continuaremos a observar. Ó, esse slide aqui, ele é basicamente aquilo que nós acabamos de conversar a respeito, né? Então, ó, palavras proparoxítonas, paroxítona e oxítonas. Proparoxítonas
quando a antepenúltima sílaba for a sílaba tônica, que então é a sílaba 3, contadas de trás para frente. Nesse caso, todas as palavras são acentuadas, tá? Então, todas são acentuadas. Se é para paroxítona, libera o acento. Aí, os casos que nós temos que saber, né, que aprender, são os casos das paroxítonas e das oxítonas. E é engraçado, né? Hoje nós temos os corretores, nós temos acesso à internet, dicionário online. Então, nós realmente, na nossa geração, só mandamos erros para os outros quando não revisamos. Porque quando revisamos, os erros estão ali escrachados mesmo. Então, as paroxítonas são quando a sílaba 2 é acentuada, recebem acento todas as paroxítonas terminadas com S, tendo essas terminações aqui, ó, L, U, S, X, tá vendo? Exemplos de palavras paroxítonas: açúcar, táxi, tênis, órgão. Falaremos do órgão. Temos aqui a palavra órgão. E olhem só, toda palavra em língua portuguesa tem uma sílaba tônica. Essa sílaba tônica acentuada ou não. Mas aí você pode questionar aqui. Tá, mas e a palavra órgão? Que tem duas. Peraí, pessoal. Meu. Vamos lá. Ó. Órgão. Aí eu separo as sílabas. Certo? Uai, Aline, então nós temos dois acentos aqui? Não. Os acentos em língua portuguesa, vamos pôr aqui, acentos. Eles são dois: o agudo e o circunflexo. O agudo faz a vogal abrir, alta. O circunflexo, ele meio que fecha. Então, eu tenho órgão. Ele faz o quê com o? Abre. O tio, ele não é acento. Ele é um sinal nasal. Ou seja, ele indica que aquele som, ele sai pelo nariz. Então, se eu digo assim, ó, quais são os sons nasais? Primeiro, na escrita, o tio, M, opa, passei demais, hein? M, gente, calma aí, tá dando um probleminha aqui, peraí. Tio, M e N, certo? Eles indicam que o som sai pelo nariz. Ah, mas todo som sai pelo nariz? Não, observa. Se eu falo papai, papai não tem M, não tem N e não tem tio. Então, papai, 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 papai. Tranquilo. Agora, se eu falo órgão, eu ficaria agora igual a pop, só. Órgão, órgão. Quando chega no gão, o som, ele é interrompido. Por isso que eu fico igual uma pop, certo? Então, o tio pode acontecer dele estar na mesma sílaba ali, forte ou perto, mas não necessariamente ele é a sílaba tônica, tá? Então, nós temos quantos acentos? Dois. Então, essa palavra órgão aqui, quando eu conto de trás para frente, aí eu encontrei que ela é uma paroxítona, tá? Uma vez eu vi uma questão de concurso que dizia que uma palavra desse, acho que era até órgão mesmo, era oxítona. Então, se vocês não souber disso e só olhar pra cá, você erra. Você tem que saber que, ó, o acento tá aqui, ok? Então, órgão é uma palavra paroxítona. E os sons nasais estão aqui escritos para nós. E aí ele mostra as oxítonas, que são as últimas. As oxítonas são muito legais. E é onde também nós veremos aqui agora vogal, semivogal e alguns encontros. Aí aqui, ó, eu tenho A, E, I, O, U. Nós vimos já que o A começa bem aberto e vai fechando. A, E, O, U. Dentro delas, nós temos A, E e O, que são vogais, tá? As de verde.
As de amarelo são consideradas semivogais, tá? Semivogal, semivogal. Sai esse V pra cá, parece que tá muito longe. Juntinho, tá? Semivogal. Por quê? Todas as vezes, agora nós vamos, né, adentrar um pouco a teoria aqui da análise da ortografia. Quando nós temos palavras como água, ó, aí eu tenho aqui na mesma sílaba, guá. O A, quando ele concorre com coleguinha, ele é mais forte. Por ser mais forte, ele é vogal. Ou seja, sempre que uma vogal concorre na mesma sílaba com uma semivogal, a vogal sempre fica mais alta, sempre fica maior. Por isso que ela é vogal. A semivogal, sendo mais fraca, ela perde um pouco da vogal, certo? É nesse sentido. Então, nós temos duas semivogais e uma vogal. Olha uma curiosidade aqui para vocês, ó. O ser humano, nós gostamos de facilidade, isso nós sabemos. Aí, eu tenho aqui a palavra menino. Eu acabei de dizer que as vogais são mais altas, mais fortes. Então, ó, o E fica perto do I. Então, é muito incomum ver alguém falando menino, né? Menino. Quase não existe. O que nós fazemos aqui? A gente faz o I. Mi, ni, nu. Ó, certinho. O E concorreu com o E é mais alto que o I. Então, ele puxou o I, porque é mais fácil a pronúncia. Quanto mais baixo, mais fácil. É muito mais fácil falar U do que A. Aí eu tenho que abrir a boca. Parece bobo, mas nós inconscientemente fazemos essas escolhas na fala. Aí o I não concorre, né? Não tem concorrente aqui com ele, tá sozinho. E o O concorre com o U. E aí fica mais fácil falar menino do que menino. Faça um teste. É isso, a ideia de semivogal e vogal, ou mais alto ou mais baixo. Isso faz sentido quando você pensa em ortografia. E aí nós temos aqui, ó, o que mudou então no alfabeto do nosso idioma. Ele possuía 23 letras, né? E agora ele possui 26. Quem foi autorizado? K, W, Y. Foram inseridos no alfabeto. Nós não tínhamos, tanto que quem foi alfabetizado nos anos 90, enfim, não aprendeu a fazer o K cursivo. Agora as criancinhas na escola aprendem. Então, nós temos 3 letras a mais, certo? Aí aqui nós vamos aprofundar nisso no próximo módulo, tá? Vamos falar do fim do trema, o que são consoantes mudas, o que é o acento diferencial, né? Quando esse acento diferencial faz sentido ou não. E aí nós iniciaremos o nosso módulo 4, a partir desse ponto aqui, certo? É isso então, te aguardo no módulo 4 com mais dicas, com mais regras da língua portuguesa, para você ter mais autonomia e conseguir se virar cada vez melhor no teu cargo de servidor. Até lá!